E o palco é seu, Maurício. Perfeito, muito obrigado, gente. Dani, Nai, agradeço vocês pelo convite para estar aqui hoje conversando com essa galera aqui do Agency Club. E o meu papel aqui hoje é falar um pouco sobre como a gente pode gerar receita utilizando o marketing conversacional. Isso a partir da participação de um programa de parcerias, tá? Eu acredito que vocês já conheçam diversas plataformas, vocês já devem utilizar mais de uma, já devem ter implementado nos seus clientes, e algumas delas têm programas de parceria, outras não e tudo mais. Mas eu queria falar um pouquinho do programa de parceria do Mensagia, que dias atrás até vocês tiveram uma aula só sobre conversacional com a Carol. Mas hoje eu trouxe aqui um material com alguns estudos de caso, né, algumas soluções que a gente implantou, né, em alguns clientes e como isso pode virar em dinheiro para nós, certo? Vou botar aqui na apresentação para vocês e vamos lá. Inclusive, isso é uma conversa, tá? Se alguém tiver alguma dúvida, pode levantar a mão aí, senão eu deixo um tempo ao final aí. Estão vendo minha tela? Sim. Boa, obrigado, Unai. Gente, então vamos falar um pouquinho sobre como o marketing conversacional ele pode aumentar os ganhos da agência, certo? Eu sou o Maurício, tá? Hoje eu atuo lá no grupo que vocês, acredito que devem conhecer através tanto do Dani quanto através do próprio João. Sou CEO do Mensagia e atuo, né, nessa parte aqui de marketing conversacional aí faz um tempo desde o lançamento da plataforma, tá? Então, divido essa cadeira, né, tanto como diretor de receita dentro do grupo olhando sempre, né, para como a gente consegue gerar mais faturamento e manter ele, né, dentro de casa, e também atuo no Mensagia, que eu vou casar um pouquinho dos dois. E a ideia é falar um pouco, trazer um processo como a gente consegue aumentar através através de serviço e parceria, tá? Porque geralmente a gente traz uma visão lá, o programa de parceria, beleza, ele vai estar um dinheiro, mas, cara, o que dá para a gente agregar ao programa de parceria? Eu entregar uma solução um pouco mais completa para o meu cliente e conseguir, com isso, trazer um incremento de MRR, né? Trazer uma recorrência aí que eu posso também oferecer, né, um serviço extra, e óbvio que isso aí no final do dia vai gerar um pouco mais de dinheiro para a gente. E como vocês sabem, é infinitamente mais barato, eu arriscaria dizer que é um CAC zero, mas enfim, a gente vender para quem a gente tem na nossa base. Então, cara, o cara já está aí, tu já teve um custo de aquisição daquele cliente. Toda vez que vocês conseguem criar um serviço novo, uma proposta nova, algo, e vender para quem já está na base, gente, não vou dizer que é só lucro, porque pode ocorrer algum custo ali no meio, mas o ganho que vocês têm é muito maior, tá? Até principalmente por não ter o que ele foi me gerado, o custo de aquisição de cliente, com isso vocês vão aumentar o LTV de vocês. E aí, gente, é uma fórmula bem interessante que a gente tem usado muito dentro aqui do grupo. E o marketing conversacional, vocês sabem, ele usa de plataformas que automatizam conversas, mas, gente, no final do dia é sempre sobre pessoas, é sempre sobre quem está lá na outra parte, quem está do lado de cá e como a gente pode apoiar o nosso cliente a ganhar mais dinheiro, melhorando, aprimorando o atendimento dele aos seus clientes. Então, é uma cadeia bem interessante de a gente se apoiar nela para fazer essa construção. Eu vou trazer aqui, eu separei 3 estudos de caso, vou falar rapidamente, de soluções que a gente pensou a partir de um problema que o cliente tinha. Então, sempre focado num problema. Desse problema, a gente buscou alguma solução e agregou o marketing conversacional naquela solução. O marketing conversacional, a plataforma, ela foi a 100% a resolutora de tudo? Na maioria dos casos, não.
mas ela ajudou bastante e aumentou um monte os resultados de cada um desses cases. O primeiro deles é uma rede de cafeterias, tá? Qual que era o que eles, qual que era a grande questão deles, tá? Eles tinham 300 unidades, eu consegui escrever no mesmo verde do laser aqui, enfim. Vamos lá. Eles têm cerca de 300 unidades e eles queriam gerar uma campanha que pudesse convidar as pessoas a ir para a loja. Então, o grande intuito deles era colocar a gente dentro das lojas. Então, o que a gente fez? Uma campanha de ads, né, por geolocalização, próximo das unidades, né, das lojas que a gente tinha, e aí a pessoa estava ali, sei lá, no Uber, no ônibus, passeando, olhando, tal, sei lá, fazendo alguma coisa, olhando o Instagram, era impactado por um anúncio. E esse anúncio, ao invés de jogar para uma LP, para fazer conversão e tudo mais, ele jogava para o WhatsApp. E aí o robô conduzia uma conversa e no final da conversa ele gerava um cupom de desconto personalizado para aquela pessoa. Então, sei lá, era o nome da cafeteria Nayara 1020, alguma coisa assim. E dando um desconto e convidando a pessoa para ir para a loja. Então, o grande intuito dessa campanha era, sim, popular as lojas, né, fisicamente falando. Então, a gente fez toda essa junção. A história toda foi um ads, né, para quem estava passando próximo das lojas, gerando um cupom, mas, de novo, ao invés de jogar para uma LP, jogava para o robô. E aí, no papo com o robô, cara, a gente teve ali, durante essa campanha, 10.217 contatos recebidos, disso que o pessoal foi até o final da conversa, 5.900. Então, deu ali, cara, quase 59%, 58% de conversão, ou seja, a gente conseguiu converter muito mais que LP, tá? Ter uma taxa mais alta. Os cupons utilizados, então, desses 5.900, 4.303 pessoas foram até as lojas, né? A gente conseguiu controlar os cupons, e aí a gente teve uma taxa de sucesso de 72%, que a gente chamou assim. Gente, a conversão maior, ela é mais alta utilizando o robô, porque a grande vantagem do robô em cima de um formulário normal de captura de leads é que existe uma interação. Então, hoje, quando a gente, sei lá, converte, cliquei num ads, caí num formulário, e lá no formulário tem, sei lá, tem 6, 7 perguntas. A pessoa respondeu, preencheu o primeiro campo, preencheu o segundo, preencheu o terceiro, preencheu o quarto, no quinto recebeu um WhatsApp, foi lá responder, aí nesse meio tempo foi buscar uma água, encontrou não sei quem no café, voltou, estava atrasado, nunca mais terminou de preencher aquele formulário. Quando está no WhatsApp, isso flui como uma conversa e o robô ele consegue interagir. Então, por exemplo, mesma situação, eu cliquei ali, ele me pediu, bom, não precisa, inicialmente não precisa nem pedir nome e telefone, porque quando a pessoa dá um oi para o robô, automaticamente a gente já tem essa informação. Aí, sei lá, pede um e-mail, porque depois eu vou registrar sei lá, no CRM, em algum lugar, aí pergunta, qual que é a sua preferência de café, alguma coisa, e o Maurício parou de responder. O robô, ele identifica isso e tu pode programar ele para chamar o Maurício 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes. Maurício, tu tá indo aí? Preciso que dê essa informação. Qual é o seu tipo de café preferido? Então, essa interação do robô, ele consegue trazer taxas de conversão bem maiores do que a gente tem visto na estratégia comum de inbound para jogar para uma LP, tá? Então, isso aqui já é um ganho bem interessante numa estratégia que vocês podem adotar, certo? Outro caso, esse aqui foi de uma farmácia de manipulação. Tá? A gente estava também conversando com eles e qual que era a grande dor deles? Eles tinham lá 4 atendentes, utilizavam o WhatsApp para responder a todo mundo que fazia algum pedido, alguma coisa, só que eles tinham uma demanda muito grande e eles estavam os 4 conectados no WhatsApp e acabavam perdendo muito no sentido de conseguir dar vazão a toda aquela demanda, porque a partir do momento que tu usa o WhatsApp, tu pode programar lá uma mensagem de boas-vindas, mas todo o resto tu tem que tu fazer tu manter aquela conversa.
Então, quatro atendentes ali, tendo que cada um deles conversar com, sei lá, 20 pessoas, cara, tu fala com um, vai para a segunda conversa, fala com outro, vai para a terceira, pede qual é o endereço, vai para o primeiro, pede uma foto da receita, volta para o quinto lá e pede sei lá, o comprovante de pagamento. Então, a gestão humana, ela acaba ficando um pouco comprometida por ser muita coisa ao mesmo tempo. Então, o que a gente fez lá? A gente colocou um robô para fazer as perguntas, que são as perguntas básicas nesse atendimento, tá? Então, só para vocês terem uma ideia, também a gente mudou um pouquinho o modelo. O que seria o padrão, tá, em uma automação utilizando o robô? Cara, ele vai fazer ali meia dúzia de perguntas, ao final dessas perguntas cai para o atendente segue o atendimento. Então, que esse aqui é o modelo tradicional. Nesse caso, a gente usou o robô, tá? O Rodrigo. O que acontece? Nesse caso aqui, a gente não colocou a IA, porque como as perguntas são bem específicas em relação ao que o, uh, ao que o atendente precisa saber, porque a própria geração como é que é? Qual que era o fluxo deles normal? Tá? A pessoa dá um oi e tudo mais, eles conversavam com a pessoa, pediam como é que ela estava, tá, etc. Depois pediam uma foto da receita, com a foto da receita fazia um orçamento no sistema, então essa parte acabou não sendo integrada, né? Isso aconteceu depois, mas no início do projeto não. E aí, depois de fazer o orçamento, devolvia para o Rodrigo, né? E dizia, tá, Rodrigo, esse aqui é o orçamento. Tu aprova ele? Sim. Aprovo? Não, não aprovo. E aí, depois disso, tá, então beleza, preciso dos teus dados de cadastro, preciso do teu nome completo, teu endereço, tá, beleza, respondeu. Qual que é a tua forma de pagamento? Ah, vai ser Pix, vai ser cartão, vai ser o quê? Beleza. E tu retira aqui ou eu mando te entregar? Então, tinha uma série de idas e vindas que o atendente, né, no processo todo, acabava precisando dessas informações. No modelo tradicional, né, se a gente olhar como um modelo padrão, pô, eu vou botar o robô, ele faz ali meia dúzia de perguntas e depois cai para o atendente. Só que o atendente ainda depende, depois da aprovação do orçamento, ter que fazer o cadastro da pessoa. Que se a gente mover o cadastro para antes de eu apresentar o orçamento, pô, vai ficar moroso e o cara não vai responder. O que a gente fez, tá? Então, usando as ferramentas, a gente mudou um pouco. A gente colocou o robô dando. O robô só dava as boas-vindas. Olá, agora eu vou usar o Rodrigo de exemplo aqui, que foi quem interagiu aqui comigo. Mas podem interagir, não vou fazer isso com todos. Tá? Então, olá, Rodrigo, tudo bom? Seja bem-vindo aqui à farmácia. Antes de eu te passar para um humano, por favor, me envie uma foto da receita. E ficava aguardando. Aí, quando tinha a foto da receita, aí ele jogava para o atendente. Aí o atendente, né, fazia esse trabalho manual de digitar ela no sistema, porque, enfim, tinha alguns elementos que a farmácia não manipulava e tudo mais, e para a gente não pedir para a pessoa transcrever, vinha a foto, o atendente olhava, fazia todo o cadastro e tudo mais. A partir do momento que ele perguntava, Rodrigo, o orçamento aqui vai dar, sei lá, vai dar R$ 250, vai levar 2 dias para ficar pronto. Tu aceita o orçamento? E ele dizia que sim, aí ele devolvia para o robô. Porque daí toda essa parte de pedir os dados de cadastro, bom, nome, enfim, telefone não precisa mais, o endereço, CPF, para quem vai a nota fiscal, se vai pagar para o boleto, se precisa de se precisa quer que eu te mande para o motoboy ou o quê, toda essa parte que também ela é morosa e depende, porque, pô, vou mandar uma lista de perguntas lá e até eu não receber eu não posso fazer nada, mas é a pessoa... Então, toda essa parte, o robô voltava em cena, fazia toda a coleta de informações e, ao final, devolvia para o atendente tudo já certinho. Que aí o papel dele era só, né, efetivamente lançar o pedido para a produção e dar sequência. Então, com isso, gente, isso aqui é de não acreditar, tá? A mudança. A média de contatos diários que aquelas quatro atendentes tinham era 156. Eu vou arredondar aqui para 160 para facilitar a matemática. Então, cada um atendia
por dia, 40 pessoas, certo? Entre receber o pedido, falar com um, falar com outro e tudo mais. E a média, isso aqui eu fiquei assustado quando as gurias me falaram e me trouxeram os dados. A média de atendimento era de 8 horas, entre dar o primeiro, receber a primeira mensagem e conseguir chegar até o final do processo levava 8 horas. Quando a gente implantou lá o Mensagia, a gente reduziu esse tempo de 8 horas para 5 horas e meia, porque nessas 8 horas muito era tempo do Maurício atendente que estava conversando com 40 pessoas que não conseguia dar atenção para todas e que precisava e que daqui a pouco se perdia e tinha que revisar todas as conversas, ou a pessoa mandava um pontinho lá, tudo mais. E aí, com isso, o atendimento de 8 horas caiu para 5 horas e meia. E o mais legal é que dessas 5 horas e meia, 2 horas e 15 delas virou um robô conversando, não demandava mais a pessoa. Então aqui a gente ficou 3 horas e 15 minutos de atendimento humano, o que antes levava 8 horas, passou a levar 3 horas e 15. Cara, isso dá uma efetividade muito grande no atendimento e agiliza bastante, tá? Então, minimizou bastante também erros que o pessoal cometia lá dentro por estar o tempo inteiro tendo que responder, vai para sistema e tudo mais, aumentou, e como o Dani aumentou muito a produtividade. Aumentou muito a produtividade e conseguiram, e tiveram números, né, Dani, que eles não, que aqui, enfim, aqui eu não trouxe, mas eles reduziram em 80% o número de pedidos, de erros de pedido, tá? Então, eles tinham lá, sei lá, desses 156 aqui, eu estou chutando, 20 os caras iam errar, pô, começaram a errar só 4, entendeu? Então, muita coisa eles ganharam com isso. E até redução de rotatividade lá de pessoas, porque, pô, as gurias que atendiam lá quase ficavam loucas atendendo muita gente ao mesmo tempo com o robô, deu uma boa agilizada em todo o processo deles. E aqui, de novo, tá? A gente não é a plataforma que resolveu, é uma estratégia que foi adotada em cima do uso de uma plataforma. De uma plataforma, óbvio, que tinha fit aqui com a necessidade. E o terceiro e último é um estudo de caso aqui também de um e-commerce de vestuário. Então, aqui a gente fez a famosa recuperação de carrinho abandonado, tá? De novo, aquela velha história. O pessoal tinha lá o e-commerce com carrinhos abandonados e não usavam eles não usavam nenhuma estratégia de recuperação, nem ligavam, nem usavam o e-mail por inbound, nem nada, e aí nos chamaram. E aqui a gente fez a oferta para eles, pá, pessoal, ao invés de a gente trabalhar com inbound, que ok, beleza, funciona, ele tem de, de conversão, vamos tentar trabalhar com conversacional, vamos botar o robozinho aqui conversar com as pessoas. Então, o que que a gente fez? O e-commerce deles mandavam as informações para o RD, então a gente plugou o Mensagia com o RD, e aí quando dava ali quando convertia lá, fazer uma segmentação de carrinho abandonado, o robô ficava monitorando isso, ele identificava e aí ele entrava numa régua de relacionamento. E aí a gente programou, né, no primeiro dia, oi Maurício, seus produtos estão com saudade, né, aquela mensagem clássica, clique aqui e veja seu carrinho. Aí passados 2 dias, a gente dizia, olha só, vimos que você não concluiu sua compra, você precisa de ajuda, gostaria de conversar com o atendente, o botãozinho ali, conversar com o atendente. E aí, passados 5 dias, a gente mandava, tá aqui está o empurrãozinho que faltava para você fechar o seu carrinho, sei lá, 10% de desconto, então, e frete grátis. E, enfim, e aí a gente deixava essa régua programada. Que aí o que acontece? Como eu comentei, o robô, ele identifica que o Maurício entrou naquela segmentação ali, como foi convertido lá como carrinho abandonado, e aí ele entra nessa régua.
primeiro dia e manda, chegou no quinto dia, pô, não saiu daqui, manda a segunda ativação, chegou no, sei lá, 10º dia ali também não mexeu, usa a outra ativação. E aí a gente tinha lá 275 carrinhos abandonados. Das mensagens que a gente mandou, a gente teve uma abertura de 89%. E aí a gente tem esses que são dados concretos, né, de abertura, porque como a gente usa a API oficial, a gente tem tem informação certinha do meta, né, se essa mensagem foi recebida, aberta, igual a gente tem no WhatsApp ali os chequezinhos ali, né, nas cores e tudo mais. Então, 89% das pessoas abriram a mensagem, e dessas, 35% compraram. E aí, num ticket médio de 612, que era o que estava lá, a gente teve uma recuperação de 58 mil reais, dinheiro que estava, eu ia dizer na mesa, mas estavam no carrinho, parados, e que isso aí voltou para a empresa, né? Era algo que estava lá, não estava sendo trabalhado, e a gente conseguiu uma conversão boa, cara, que pagou o projeto e ainda sobrou um dinheiro para o pessoal. E aí, comparando, tá, com dados, né, alguns deles foram para cupom, tá, outros deles na primeira, Rodrigo, alguns deles, eu não tenho certo quantos e quantos, mas ele era uma régua. A primeira chamada era dizendo, né, os seus produtos estão com saudade, a segunda chamada era oferecendo para conversar com o atendente, e a terceira dava o cupom. Eu não sei, pai, posso buscar essa informação de quantos em cada etapa, mas eu não tenho ela aqui, infelizmente. Mas a gente comparou aqui com taxas, né, que a gente pesquisou, a abertura de e-mail, tá, de carrinho abandonado e tudo mais, a média é 40%, né, a gente conseguiu 89%. Taxa de clique, que é abrir o carrinho e clicar, é 21%. Aqui, eu não tinha dado na outra, 63% dessa galera aqui entrou lá para pelo menos dar uma olhada. Então a gente viu que a pessoa logou, então a gente fez o cruzamento de informações. E nisso a gente teve enquanto o padrão é uma taxa de conversão de 10%, cara, a gente teve 35%. Então foi bem interessante o contato que a gente teve com essas pessoas enfim, o resultado que isso aí tudo trouxe. E óbvio, né, o e-mail ele não está morto, mas dependendo do segmento, dependendo do produto, dependendo do público, ele é muito menos utilizado do que o próprio WhatsApp. Então a gente pode aproveitar e fazer uso disso. E aí, de novo, né, tudo isso não foi a plataforma que fez, mas sim é a gente traduzir, né, numa estratégia que isso é uma oportunidade para cada um de nós. Porque o que acontece? A gente pode muito bem aproveitar o marketing conversacional e criar um produto, desenvolver esse serviço dentro da nossa agência e oferecer para os clientes que a gente já tem na base. Então, muitas vezes a gente já está operando ali, já está operando ads, já está operando inbound, e surge a oportunidade ali surge alguém, vou contratar, sei lá, o Mensagia ou alguma outra plataforma e, pô, preciso que vocês operem ela também. Gente, isso é uma oportunidade, é um serviço diferente, porque também se a gente cair na tentação de pegar a estratégia que a gente tem do inbound, só Ctrl+C, Ctrl+V para dentro do WhatsApp, a gente perde toda essa possibilidade que ele nos dá, que é a interação em tempo real. Ao invés de a gente, né, geralmente a estratégia do inbound vai esperar a conversão para depois fazer início. Cara, no WhatsApp tu tem essa interação. Então tu pode inclusive argumentar para o teu cliente que a estratégia ela tem que ser adaptada para isso. E nesse adaptar a estratégia, cabe espaço para a gente oferecer um produto. A gente usa muito isso. A gente já tem uma estratégia de inbound aqui, funcionando, rodando. Agora, vamos para o WhatsApp? Vamos. Mas para a gente operar o WhatsApp, o pacote é mais tanto aqui, fora a plataforma e tudo mais. Então, é uma forma também de vocês ampliarem o que vocês estão oferecendo para os clientes e, com isso, agregar em faturamento. E o mensageiro ele tem isso direto com o cliente, fora um programa de parceria, que é o que o Mensagia tem, tá? Que é
O que a gente está trazendo aqui que é transformar essas conversas em receita. Como é que funciona o programa de parceria do Mensagia? Tudo que vocês oferecerem para os clientes de vocês, tudo que os clientes de vocês contratarem do Mensagia, a gente remunera vocês por aquela contratação. Então, tem os valores aqui, né? Então, utilizando o Mensageiro como solução para o cliente, vocês acabam sendo o ponto de apoio, então também aumenta ali o relacionamento de vocês com eles, né? Vocês tem mais serviços ali a entregar, vocês podem agregar um serviço de vocês para fazer essa operação e também ganham uma comissão sobre essa parte aí que vocês, sobre o valor de contratação deles. E aí, gente, quem é parceiro nosso acaba tendo ganha de todos os lados. E daí, assim, a gente, muitas vezes, aí aqui eu levanto um manifesto aqui, Dani, me apoia aí. Muitas vezes, algumas plataformas ou tudo mais acabam oferecendo um programa de comissionamento e a gente se fecha somente nele. E, beleza, vou colocar no meu cliente, já vou ganhar lá da plataforma e tá tudo bem. Não, gente, vocês estão agregando um serviço. Ele tem um diferencial. Vocês estão trazendo estratégia para ele diferente. E aí isso tem que ser cobrado. Vocês têm que colocar vocês têm que ter esse serviço também como uma fonte de receita. E é como o Dani falou, ganha dos dois lados. Recebe do cliente pela estratégia e recebe do mensageiro pela adoção da plataforma. Então, tem que ser uma ferramenta também para vocês aumentarem os ganhos dentro de casa. É isso, é mais um canal para gerenciar, aumenta o ticket e ainda ganha uma grana aí, direto em cima do valor de contratação. Cara, e aí a equipe aqui, ela dá o suporte direto, a gente está com, inclusive, nesse início, o primeiro cliente de vocês entra o nosso CS junto, faz toda a organização, desenha o fluxo, implementa ele, entrega para vocês 100% pronto. E aí vocês não precisam fazer tem que fazer treinamento da plataforma, tem que entender, isso vai acontecer naturalmente, tá? Isso a gente tem e tudo mais. Mas o primeiro cliente de vocês, a gente coloca o nosso CS junto de vocês, deixa tudo pronto, redondinho, só entregar rodando. Tem que fazer a configuração no Meta. A gente faz a configuração no Meta também, toda certinha, deixa toda a parte organizada, para que vocês também tenham esse apoio aí, não precisam se preocupar com essa parte. E aí, geralmente, o cliente vai buscar vocês como sendo o primeiro apoio, né? E aí, o que a gente tem visto aqui, tá? A maioria das vezes o pessoal quer, eu queria só adicionar uma pergunta a mais. Eu queria mudar esse texto. Cara, é muito simples. Que daí a gente ou apoia vocês ou vocês podem fazer direto. Você vê que as primeiras vezes vocês vão pedir para nós e o restante vocês vão acabar fazendo automaticamente. Aí vocês têm um portal para acompanhar, né, todos os clientes de vocês, ver quem está usando, quem não está, parte de treinamento, suporte técnico especializado e daí direto a vocês, tá? E aí não é a abertura de chamado, tem que abrir o ticket. Cara, é o WhatsApp, manda um WhatsApp direto pro CS que vai estar atendendo a conta de vocês, ele já entra em call ou já abre a conta do cliente, ele já faz o ajuste, tá tudo certo, tudo muito, muito ágil aqui desse lado. E o plano de comissionamento, ele é 10% do valor da plataforma, a gente deposita para vocês todos os meses durante um ano, que é o tempo de contrato. Então, o cliente, sei lá, contratou de 1.200, vão receber R$ 120 todos os meses ali de transferência. Que aí esses R$ 120, agregado a um serviço que vocês vão cobrar, sei lá, R$ 300, R$ 400, a gente está falando de R$ 500 de um cliente mês. Cara, bota 2, 3, 4, 5. Pô, já dá uma receita boa aí, bem interessante, tá? Então, esse tipo de olhar que a gente gostaria que vocês tivessem para o programa de parceria, junto de um serviço que vocês agregam, para aumentar a fidelidade do cliente de vocês, para vocês terem mais tempo dentro de casa, aumenta o LTV, o CAC já é zero, o cara já está dentro de casa, então tudo isso vocês podem se valer desse programa.
Os planos hoje do Mensagia, tá? A gente tem um plano inicial, que é o plano bot, que ele só tem o chatbot e a possibilidade de colocar atendentes ali dentro. Então, vocês auxiliam ele na construção ali do fluxo de conversa, né? Daquela sequência de perguntas e tudo mais, o cadastro dos atendentes e deixa a vida rodar. Então, esse aqui é um plano de entrada, ele é um pouquinho mais em conta, e aqui é pouco que vocês conseguem agregar em serviço, tá? No segundo, já começa a ficar legal, porque ele tem o pacote de atendimento e de robô, e tem o pacote de marketing. Que aí a gente tem a mesma coisa do anterior, né? O atendimento por dentro da plataforma e o robô ali, né? Os fluxos de mensagem. E aqui a gente agrega a parte de campanhas, ou seja, vocês podem, quero agendar um disparo para o dia 12 de fevereiro, às 18h15, falando de um lançamento que a gente vai ter. Cara, deixa agendado, sobe a base e ele dispara para todo mundo. E esse disparo, gente, de novo, ele é pela API oficial. Então, as chances de bloqueio de número, de ter ele banido e tudo mais, são muito baixas. Só vai acontecer se forem feridas as políticas do Meta. Então, ele tem lá nas políticas, por exemplo, fazer propaganda de arma de fogo, de medicamentos, tudo mais. Isso, infelizmente, não tem como. Aí ele vai te dar ele vai te suspender ali por um dia, depois, reincidindo, ele vai banir, mas fora isso, não. Então, a parte de campanhas, ela é muito segura, e aí vocês conseguem ter, cara, aqueles números lá, a gente mandei para toda a minha base. Cara, de toda a base, teve esses 20 números aqui que não receberam porque eles estão errados. De todo o resto, eu consigo saber quem abriu, quem não abriu e tudo mais. E a parte de automações também entra aqui, que automações é aquele caso ali de recuperação de carrinho abandonado que eu contei para vocês, que aí vocês podem plugar no RD, loja integrada, Shopify, Tray, e aí ele fica ouvindo o que está acontecendo lá nessa plataforma. E aí qualquer, sei lá, uma compra ou algo nesse sentido, ele já manda uma mensagem e vocês conseguem, a partir da mensagem, criar toda uma conversa para seguir. Esse plano aqui, 849 mês. E o terceiro plano, ele tem a parte de bot, a parte de marketing, e ele agrega inteligência artificial. Que aí na inteligência artificial, enfim, ele tem tudo isso, vocês vão ter um chat autônomo. Então, é como se vocês estivessem conversando com o chat GPT. Só que a diferença, enfim, a característica dele é que vocês sobem, por exemplo, eu vou subir todo o manual técnico dos produtos, por exemplo, e aí eu posso cair ali e deixar o robô comparar produto A, produto B, qual que é melhor, o cara conta um pouco da história dele, minha situação é essa. Estou em dúvida entre água com gás e água sem gás. Ele vai tendo informação técnica, ele vai responder muito melhor do que nós, o que é o mais indicado para aquele cliente. Então, hoje a gente tem cases aqui usando a IA para essa parte de atendimento, principalmente quando é consultivo, quero informações do produto, quero entender como é que é o processo, estou com dúvida aqui, ou para saque, suporte pós-venda, para saque também. Eu não gosto muito de falar saque, porque muitas vezes pressupõe a abertura de ticket, chamada e tudo mais, mas não, eu estou com dúvida sobre o produto, ou aconteceu alguma coisa, conversa com o robô ali, ele vai resolver para nós, certo? E aí isso aqui, né, de novo, em cima a gente treina o robô, de todo o comportamento dele como tem que ser, e sobe ali os materiais aos quais ele vai usar como referência para dar aquelas respostas. Daniel Imamura. Trazer um exemplo aqui de um cliente que eu fechei ali, que eu vendi, toda essa estratégia, que é a estratégia, a ferramenta é só o plano de fundo ali, mas foi essa versão aqui com o IA que o cliente gostou muito. E desbloquear uma coisa que às vezes está na cabeça da galera do marketing. Muitas das vezes, a gente está muito focado na aquisição, fazer novas vendas, etc.
neste caso especificamente que eu fechei com o cliente, durante a conversa, ele comentou, putz, só tem um problema, se a gente aumentar a venda, vai aumentar a chamada no suporte, que eles vendiam máquinas para embalagem. Aí eu falei, mas o que o pessoal normalmente pergunta? Cara, são coisas simples, tipo, enroscou a fita. Como é que eu faço para desenroscar a fita na máquina XPTO? Aí tem que abrir um chamado, chamar o Joãozinho parar o que ele está fazendo para responder que ele só tem que apertar um botão e a fita sai. Aí eu falei, cara, tem uma solução ótima para você. Expliquei de como funcionaria esse agente de IA. Ele falou, cara, vai me poupar aqui horas e horas do meu cara técnico ter que ficar parando para responder coisas simples. É aquilo, não está na frente de aquisição, não está na frente, não vou nem chamar de relacionamento, mas resolver um baita de um problema do cliente, eu consegui agregar o serviço e ainda a ferramenta. Então, é um caso ali, porque às vezes a gente só fica pensando, eu vou usar isso na validação do lead como um SDR, dá para fazer também. Eu vou usar isso aqui para mandar uma mensagem tipo um SMS, mas eu vou mandar o WhatsApp pro cara. Funciona também. Que são ações de marketing que estão mais ali no nosso dia a dia. Mas tem outros problemas no pós-venda que acontecem que nós, como agência, a gente pode resolver e o cliente vai ficar felizão e é um negócio que o cliente não larga mais, porque até parece que ele vai querer dar um passo para trás, cancelar a ferramenta e voltar lá o técnico dele para ficar respondendo 20 vezes a mesma mensagem que apertar um botão para a fita soltar na máquina que ele mais vende. Ele não vai querer. Então, eu resolvi um baita de um problema com algo que ele não sabia nem que existia. Então, é só para abrir o leque de opções de vocês que dá para ajudar o cliente além da parte de entrada, tem um pós-venda ali que a gente pode entrar também. Porque se tu pegar, por exemplo, né, usando esse exemplo da máquina que o Dani trouxe, provavelmente eles têm um playbook de vendas bem estruturadinho, bem certinho, eles sabem quais são as perguntas que tem que fazer e tudo mais. Cara, vou arriscar botar a IA ali, fazer uma pergunta errada. Cara, eu vou botar, vou já deixar programada a sequência de perguntas, o qualifico, não qualifico. De repente o cara não é para esse momento, mas daí eu já deixo a minha automação aqui que eu comentei pronta para daqui a 60 dias, 90, 120, não sei qual que é o ciclo de compra, chamar o cara de novo e tudo mais. E usa já essa parte mais engessada, mais sequência de perguntas. Aí, cara, quando é aberto, que ele está em uma dúvida, precisa tirar, pô, ao invés de conversar com o humano, conversa com a IA. E aí tu consegue atender muitas pessoas ao mesmo tempo. E isso tem ajudado muitos negócios. Então, essa parte da IA, ela acaba agregando bastante. Obrigado, Dani, obrigado pela colaboração. E aí, criando um serviço de marketing conversacional, vocês estão ganhando dos dois lados. Estão ganhando da plataforma, que remunera vocês mensalmente, e estão ganhando também do cliente, que é o grande relacionamento de vocês. E, de novo, vocês estão prestando um serviço a ele, nada mais justo que esse serviço ser remunerado. E aí é bem bacana tu conseguir identificar, né, uma oportunidade, que vocês têm uma dor, que eles estejam reclamando, que vocês têm, ele está reclamando que o lead não está qualificando e tudo mais. Cara, e se a gente botar um conversacional ali para qualificar, sei lá, o cara converteu botei uma landing page do RD, o cara converteu lá, por que eu não faço um robô ouvir isso aí automaticamente, já chama, faz algumas perguntas e já consigo ter essa pré-qualificação. Então, vamos conversar, vamos entender essa oportunidade para ver o que a gente pode oferecer. A partir daí, toda vez que vocês apresentam a solução completa, as chances de vocês fechar e de vocês ter uma satisfação maior do cliente são muito grandes. Porque, quem sabe a gente trabalha aqui com uma ferramenta de marketing conversação. Pô, legal, que bacana, que ferramenta. Pois é, vocês vão ter que contratar, vocês vão ter que ir atrás. Cara, então curta isso, já deixa tudo organizado. E do lado de cá tem total apoio da nossa equipe, tanto técnica quanto de CS, para discutir soluções e já pensar em um formato e já ver qual plano é que vai atender aquela solução. E aí a gente monta essa solução conjunto com vocês para que vocês apresentem para o cliente e já tragam ali esse olhar, essa visão de que vocês estão preocupados em fazer o negócio dele prosperar também.
Aí, com isso, vocês criam um serviço de marketing conversacional. Então, essa solução de vocês, ela acaba tendo uma recorrência, porque vocês, beleza, vamos colocar, vamos implantar, e a plataforma vai estar aqui, mas, pô, deixa, eu cuido da plataforma para ti. Eu já aproveito ela, vou usar naquela nossa estratégia, porque a gente está mandando e-mail para os clientes, vamos mandar também o WhatsApp, vamos aproveitar que, pô, vai ter o lançamento, vamos usar essa outra estratégia. E aí, para isso, a gente cria esse serviço de marketing conversacional para trazer também esse olhar. E o programa de parceria remunerando. Então, cara, é encontrar uma dor, pensar numa solução, criar o serviço e ganhar também da plataforma. E aí, gente, a gente está falando aqui de dinheiro, de recorrência e de uma remuneração hoje, dinheiro que está na mesa, que talvez eles estejam buscando essa solução fora, ou que talvez não tenham ainda tido essa ideia de olhar como conversacional. E não é nada melhor do que fazer isso aí ganhando, né? Gente, mais ou menos o que eu tinha para hoje era isso. E estou aqui à disposição para dúvidas. Passei rapidamente o programa de parcerias ali, enfim, depois eu posso mandar ali para o Dani enviar no grupo direitinho ali como é que funciona e tudo mais, mas acho que vocês entenderam a lógica da coisa e eu ficar batendo em cima dele. Acho que não era o momento. Queria mais trazer essa ideia, né, de trazer alguns cases para vocês verem, de repente, conseguir através deles verem soluções para os clientes de vocês, pensar nessa construção de produto e, obviamente, usar o Mensageiro como parceiro estratégico para a gente conseguir rodar essa estratégia onde vocês vão ganhar em cima de serviço que vocês vão apresentar e mais a remuneração a partir dessa indicação aí de clientes da base de vocês que vão usar o Mensageiro. Era essa visão que eu queria trazer para vocês. Dúvidas, gente? Alguém quer fazer alguma pergunta? Querem aproveitar o momento? Enquanto a galera vai formulando uma pergunta ali, Para colocar para rodar o Mensageiro ali, quanto tempo do dia que a gente assinou ali, falando, beleza, contratamos a ferramenta, em quanto tempo a gente já consegue ter ela rodando? Cara, vou ser muito sincero contigo, tá? Já tivemos clientes que a gente conseguiu em 1,5 semanas, tiveram clientes que passou de mês, tá? 2 pontos. Teve um período aí que daí como a gente depende da aprovação do número pelo Meta, a gente já pegou BMs ali de clientes que, sei lá, que estavam ou sem cartão cadastrado, ou tinha alguma questão passada, e que a aprovação do número demorava horrores. Isso quer dizer que fica parado esse tempo todo? Não, a gente consegue muito bem cadastrar a conta dentro do Mensageiro, a gente já vai fazendo as reuniões, faz o desenho do fluxo ali, né, montando a sequência de perguntas, e aí quando o Meta libera, já dá para rodar. Mas já aconteceu de o Meta demorar quase um mês para liberar um número. Foi poucas vezes, mas eu prefiro sempre trazer também esse cenário aqui para vocês. Mas a grande maioria, o Meta leva ali questão de 2, 3 dias para aprovar o número. E aí, com isso, a gente tem um tempo ali de idas e vindas, né, do desenho, a gente desenha aqui o fluxo, né, que é a sequência de perguntas do robô e tudo mais, aí vai pro cliente, essa cópia aqui não tá legal, tudo mais, aprovou, a gente programa isso, não é programar, cara, ele é muito intuitivo, a nova pergunta, adiciona o que tu quer de texto, e quando sair dessa vai ter 3 opções, vai para cá, vai para lá e tudo mais, até posso fazer uma apresentação mais técnica em algum momento, bem tranquilo para vocês, mas acho que não quis pesar nessa primeira, mas é algo que, Dani, dá para rodar tranquilamente 1,5 semanas, tá? Com todo alinhamento, né? O Meta aprovando rapidinho, o cliente dando ok, cara, é jogo rápido. É jogo rápido. Rodrigo, manda ver. Fala, Maurício, boa tarde, tudo bom? Sou Rodrigo Camilo, da Lógica Digital. Está aqui atrás, então não tem como mentir. Escuta, eu queria saber se você conseguiria
apenas abrir um painel só para a gente entender como que funcionaria na prática para um cliente. Porque, assim, uma dúvida recorrente que todo cliente pergunta, assim, você pode abrir para mim, para eu ver como que é? Então, até uma dica, até um hack comercial aí, porque... Ah, cara, pediu, eu vou fazer, tá? Que é assim. Não sei como é que tá de tempo aí, se isso vai ser muito invasivo ou não, mas... Eu vou pegar um do Mensagia mesmo, não vou abrir aqui o meu painel inteiro, porque eu tenho dos clientes aí, né, por LGPD eu não posso abrir, mas eu vou abrir o do Mensagia, que ele não tá ativo nesse momento, a gente usa em ações pontuais, tá? Eu vou abrir ele aqui para vocês, e tudo que eu falei ali das opções eu vou mostrar rapidamente. Temos esse espaço aí, Dani? Daqui a pouco tu dizendo não é o momento, eu já não Pode, faço. pode. Tem tempo aí, meu. Não quero ir contra aqui as Até às diretrizes. 7 horas você tá liberado aí. Então bora lá. Vou mostrar aqui rapidamente. Esse aqui é o painel, tá? Ele tem, quando lá na apresentação tinha que vocês vão ter um painel exclusivo, é um que vocês entram, vai ter o nome dos clientes de vocês e vocês podem entrar para ver como aquele cliente, tá? Esse aqui, então, de cara ele mostra aqui para nós quantos contatos estão cadastrados na base, aqui ele mostra quantos novos no mês, quantos novos na semana. Então, nesse mês tiveram 50 e 12 novos nessa semana. Chats abertos, tá? A gente tem e os chats resolvidos, a gente tem um conceito, que é o chat resolvido, que é o quê? Ou o robô, nas perguntas, ele identificou ali que o Rodrigo teve a dúvida sanada e ele automaticamente marca a conversa do Rodrigo como resolvida. Ou o Maurício foi até o atendente, eu estou conversando contigo, e aí foi para venda, evoluiu, não, eu vou ali e marco, dizendo que a gente finalizou a conversa, certo? Se não, ele continua aqui, que se não foi resolvido, alguém tem que dar ainda atenção lá para o Rodrigo para conversar e tudo mais. Isso aqui é mais um conceito de sinalizar uma conversa como ainda precisa de atenção, ela finalizou. Então, tem aqui, tem os atendentes, quantos chamados atendeu, a média de tempo que uma pessoa leva nos seus atendimentos. Então, a gente consegue aqui ranquear as pessoas que estão no atendimento, consegue ver, o Dani está levando o dobro do tempo do Maurício. Dani, o que está acontecendo? Estou sendo muito mais técnico. Ou o Maurício está sendo muito, cara, o que tu quer? É tal coisa. Bom, então vamos conversar com o Maurício para trazer um nível maior de informações. E aqui do lado tem aqueles pontos que eu trouxe para vocês. Então, as automações, o atendente de os fluxos, o chat, que é para conversar, e as campanhas, que é para disparar para o pessoal inteiro. Cara, eu vou mostrar aqui muito rápido. Então, o fluxo, tanto o WhatsApp quanto o Instagram, tá? A gente consegue ter os dois aqui dentro. Então, só que o Instagram, ele é mais limitado que o WhatsApp. O WhatsApp é pergunta em cima de pergunta, e o cara respondeu, e aí tu faz e assim vai indo. O Insta, a API deles é mais limitada, então a gente consegue fazer aquele negócio do tipo, comente mensagia na foto que eu vou te mandar um link exclusivo. Aí o cara comentou, na foto comentou, aí automaticamente ele já responde, obrigado, Dani, vou te mandar por direct. E aí já manda um direct para ele com alguma informação, pode ter o link, sei lá, da página que tu quer. Isso aí. O que geralmente a gente tem feito, e aí, que aí é o que casa, tá, Edu, e o que casa a estratégia, é sempre que a gente quer fazer alguma coisa um pouco mais elaborado com o pessoal do Instagram, acaba não conseguindo fazer, né, em função dessa limitação, mas no momento que eu vou mandar o direct para ele, eu mando o link da conversa com o WhatsApp, e daí eu consigo por lá com o robô. Então, é conseguir trabalhar com o que a gente tem ali. Cara, vou pegar uma conversa aqui de um fluxo. Aqui são fluxos, tá? O que são fluxos? São conversas que o robô vai ter. E aí, tu pode muito bem ter uma conversa para quando, tipo, eu estou no site, cliquei lá no botão do WhatsApp, eu caio aqui, eu vou fazer algumas perguntas. Eu posso ter um ads que vai cair numa conversa diferente, aqui num fluxo que vai fazer outras perguntas. E eu posso, sei lá,
dentro do meu site, eu estou na página de determinado produto, e aí lá eu mudo o link do botão, quando o cara clicar, ele vai cair numa outra conversa específica daquele produto. Isso tudo vocês conseguem fazer, tá? Não tem limitação aqui de fluxos. Deixa eu mostrar um aqui, eu sempre acabo mostrando mesmo, que foi do nosso lançamento lá em Miami. Cara, é isso aqui, ó, a sequência é essa. Olá, fulano, sou assistente virtual do grupo pelo Mensagia, você está a um passo de receber um diagnóstico gratuito, tará. Aí aqui eu posso fazer, então, ó, eu faço perguntas, que essas perguntas, cada uma vai ter um caminho diferente, ou eu posso fazer uma pergunta de qualificação. Por exemplo, aqui, ó, qual é seu cargo? Independente de qual for, ele vai para a próxima pergunta, e assim vai indo. Certo? Então, aqui mesma coisa, outra pergunta de qualificação, e aí todas essas informações eu tive ao final, que aí aqui eu posso simplesmente encerrar a conversa, ou eu posso transferir para um atendente, tá? Os atendentes, eles operam dentro do chat, que o chat aqui é onde vem todas as conversas, tá? Então aqui, né, como eu comentei com vocês, é uma base antiga, mas tu clicou aqui, por exemplo, o Maurício conversou, quando eu vou conversar com ele, eu consigo rodar aqui e ver tudo que ele conversou com o robô, ou tudo que ele conversou em conversas passadas aqui, ó. Então, pô, eu tenho todo o histórico da conversa dele. Cara, isso tá aqui no mensageiro, não tá no, sei lá, no WhatsApp do vendedor. Aí o vendedor foi embora, levou, sei lá, cara, tá tudo aqui registradinho, tudo certinho. Então, mesmo assim, eu nunca atendi o Maurício, mas quando ele cair para mim, cara, eu consigo rolar aqui e ver essa informação. E daí todo aquele esquema, mando foto, mando emoji, mando vídeo, mando áudio, se o cara mandar áudio, tem um botãozinho para transcrever, tudo certinho. E por aqui, eu acabei não mostrando aqui em cima, mas eu consigo transferir para outro atendente. Pô, esse assunto aqui o Dani entende melhor do que eu vou aqui transfiro para ele. E eu posso, durante a conversa, eu crio grupos, né, que seriam as segmentações, e durante a conversa, é um cara que eu vou ter que cobrar depois, marco aqui. Ou, é um interessado no evento, então eu venho aqui, eu vou segmentando durante a conversa. Então, eu consigo fazer isso aqui em tempo real. E depois dessa segmentação, eu posso usar na hora de mandar uma campanha. Cara, eu quero mandar para todo mundo que se interessou no evento X aqui. Que aí eu vou pegar todos que o robô fez isso, ou que aqui durante a conversa a gente fez essa marcação aqui, certo? Cara, das campanhas é o clássico, a gente vai enviar uma nova campanha, seleciona aqui qual vai ser a mensagem que a gente vai mandar, quais contatos, ou aquelas segmentações que eu tenho lá, eu vou enviar para todo mundo. Na hora de eu responder, eu quero vincular para alguma pessoa específica, posso vincular. Então, essa campanha, beleza, vamos falar só de SEO, e os caras que vierem vai cair lá para o Dani Mamura. Posso já deixar isso aí pronto. Data e hora para enviar. Aí aqui tem tem três, nossa senhora, tem muitas variáveis lá no, você recebeu um novo contato, enfim, esse daqui, aí eu digo que na primeira vai botar o nome dele, na segunda eu vou colocar o telefone, e assim por diante tu deixa ela programada. Aqui tem alguns campos, por exemplo, essa variável aqui é atribuída, então tu pode botar aqui o link da promoção, tá? E aí, quando der o enviar campanha, ele vai programar e vai mandar para esse pessoal todo na data e hora que eu estipulei. A automação que eu comentei com vocês aqui, só rapidamente eu posso adicionar uma automação. Então, por exemplo, ele fica aqui, vou ficar monitorando o RD Station. Toda vez que alguém segmentar lá, é que tem que criar a segmentação, deixa eu pegar, sei lá, estou monitorando aqui na loja integrada, toda vez que aparecer lá pedido pago, eu vou mandar uma mensagem para a pessoa. Então, eu vou mandar essa mensagem aqui, sei lá, depois automaticamente, ou sei lá, depois de 10 dias, enfim, não é o ideal, mas para vocês entenderem. E aí eu posso definir o horário, salvo, e aí ele fica monitorando. Toda vez que acontecer isso aí, ele vai entrar em ação. Ou eu posso monitorar uma resposta. Então, aqui, eu quero colocar que é do tipo interno, lá no fluxo que eu mostrei para vocês, na etapa do cargo, eu posso identificar que a pessoa disse lá que ela é diretor, opa, esse cara me interessa.
E aí, depois de, sei lá, eu adiciono aqui uma automação, para depois de 5 dias que ele conversou, ele vai receber uma mensagem oferecendo algum outro produto. Então, já pode ter essas regras de relacionamento organizadas. E a última parte, caramba, falei, né? Era só para mostrar rapidamente, né, Rodrigo? E a última parte é a IA, onde a gente configura aqui o agente, né? Todo ele explica como é que ele tem que se comportar, se ele pode usar áudio, se ele não pode, se pode ir para a internet, se não pode, que tipo de tom e tudo mais, bota aqui a chave do GPT, e aí sobe aqui os documentos. E aí, lá na etapa, quando a gente está no fluxo, então eu posso pegar, cara, deixa eu pegar um aqui aleatório. Errei tudo aqui. Eu posso colocar aqui, ó, sobre o que você precisa de ajuda, eu posso adicionar uma opção, sei lá, conversar com IA. Aí apareceu aqui o conversar com IA, eu adiciono uma etapa, que ela é de inteligência artificial. Aí o nome da etapa que eu vou chamar de IA. Certo, vírgula, qual sua dúvida? Eu digo aqui quais são os documentos que ele vai usar para dar a resposta. Aí eu defino se ao final eu quero que ele transfira, enfim, coloco aqui a IA e digo que quando o cara selecionar conversar com a IA, ele vai vir para cá. A partir do momento que eu der um salvar aqui embaixo, já está valendo. Caramba, deu um overview aqui violento da ferramenta. Rodrigo, tu tá indo aí? Como é que tá a situação? Aqui tá funcionando normal. Ah, beleza. Não, é isso aí. Esse é o... o que o Dani tá falando, não precisa nem saber programar. E aí, geralmente, o suporte que o pessoal vai pedir para vocês, eu queria mais uma opção. Vocês viram? Eu cliquei nela, adicionei a opção, botei o que vai acontecer, salvei e tá valendo. Então, ela é bem simples de operar, não requer programação. Óbvio, né? Ali eu mostrei loja integrada, mostrei RD, mas aí para isso tu gera a chave de integração lá, é uma chave que tu copia, cola aqui na configuração da plataforma e sai funcionando e já está rodando. Então, ele já tem essa parte aí toda de... E tem aqui na parte de configurações também tem um monte de coisa que aí seria que ficar mais umas 3 horas aqui falando. Mas então a tua visão rápida da ferramenta, acabei fazendo um tour aqui, já que aproveitando esses minutos que a gente tinha. Não sei se foi suficiente. Rodrigo, você tem alguma outra pergunta? Beleza. Gente, daí configuração, então, aquilo que eu comentei com vocês do robô ser insistente, a gente tem como uma configuração aqui, por exemplo, uma delas é o recuperador de conversas. Então, eu habilito ele. E aí eu digo aqui, por exemplo, ainda estou por aqui, vamos continuar, intervalo de recuperação 15 minutos e aí 2 tentativas para transferir. Que aí o que acontece? Tu perguntou, qual é seu e-mail? Qual é o tipo de café que você gosta? E aí a pessoa não respondeu, depois de 15 minutos ele vai mandar, olá, ainda estou por aqui, vamos continuar? Qual é o tipo de café que você gosta? Aí não aconteceu, passou mais 15 minutos, ele vai de novo. Olá, ainda estou por aqui, vamos continuar. Qual é o tipo de café? Deu mais 15 minutos, passou 2 vezes, ele cai para o atendente. Aí o atendente chega lá, opa, oi Rodrigo, tudo bom? Aqui é o Maurício, eu vi que tu não respondeu aqui sobre o tipo de café, posso te ajudar? Cara, aí a conversão vai lá para cima. Então, são um monte de ferramentas que aí, de novo, né, a plataforma apoia, mas, é muito de a gente pensar a estratégia que a gente quer adotar para determinado cliente e o que vai sanar a dor dele. Mas tem bastante coisa para fazer aí, sim. E, Maurício, um ponto que eu acho que até o Felipe Silva está aí na call, é um ponto que tem muito aquela briga entre marketing e vendas da qualificação do lead. Aqui dá para ter um processo que vai até o fim, fica ali insistindo pela IA, passa para o humano, etc. Mas vai chegar no final do processo um lead super qualificado e na entrada dele também já foi facilitado. Então,
no mundo onde o CAC está cada vez mais caro, a gente vai conseguir ter um aproveitamento muito melhor e maior, entregando mais resultado para o cliente, e o cliente vai estar feliz porque agora ele tem a tal da inteligência artificial direta no WhatsApp da empresa dele, e os leads caindo muito mais qualificados. Então, é para ir abrindo a mente de vocês que não é só um robozinho no WhatsApp. É muito mais do que isso. A gente está falando aqui de estratégia para aumentar conversão. O Maurício trouxe vários casos ali de sucesso e também para aumentar a qualificação do lead. Não vai chegar o lead com o formulário meio preenchido. A gente vai conseguir extrair todas as informações ali do lead durante o processo. E ainda se ele foi tomar um cafezinho e voltou depois de 15 minutos, vai ter ali a cobrança para ele continuar interagindo até o ponto que pode pingar para o humano, continuar a conversa, mas a gente não perde, diferente do que aconteceria se fosse um formulário no celular, que é aquilo, galera, não sei vocês, mas se alguém me ligar e eu estava respondendo um formulário, a chance de eu voltar para aquele formulário é baixa. Agora no WhatsApp, se dá um ping ali, voltou para o começo das conversas, provavelmente eu vou dar sequência e aí a conversão chega até o final realmente e super qualificada. Então, é para ter essa visão sobre esse tipo de ferramenta. Fora que tu foi pro café com o celular, né? E aí tu estava lá tomando um cafezinho e o robô veio te dar um oi sumido. Mas muito também é de entender como é que funciona o negócio do cliente e propor em cima disso, tá? A gente teve um outro que ele trabalha com uma rede de representantes. E aí, cara, representante comercial, eles têm N pastas. E aí tu dizer, beleza, entra no Mensagia para responder os da minha marca, não vai acontecer. Porque a marca A que ele representa vai dizer isso, a B vai dizer a mesma coisa, e quando no final do dia o cara vai ter lá 30 sistemas que ele tem que estar logado. E outro caso, tá? Tem uma empresa que faz venda de aeronaves, qual que é a grande questão deles? A venda ela é de relacionamento, então ela é direto no WhatsApp do vendedor. E aí eu exigir que o vendedor fique logado na plataforma vai complicar a vida dele. Então o que a gente faz? A gente usa o Mensagia para fazer a qualificação, para fazer as perguntas ali, para aquecer o lead, e quando ele tá 100%, manda uma mensagem pro vendedor com o resumo da conversa. Então tá lá o Dani tá lá tomando o cafezinho dele, ele recebe lá, ó, novo lead pelo Mensagia, nome Maurício, telefone tal, ele está interessado no helicóptero modelo tal, ele tem tanto para investir. E o Dani clica no meu nome, oi Maurício, tudo bom? Cara, vamos continuar a conversa aqui. Então, é muito de entender o que é o fluxo do cliente, o que vai ser uma solução para ele, ou o que vai, cara, se obrigar o vendedor aí para dentro do sistema, de repente vai atrasar ele. Mas, cara, eu consigo muito bem notificar o WhatsApp dele, mas gravar no CRM, que é dentro do CRM que ele faz a gestão. Isso é bem tranquilo. E que aí onde vocês ganham, vocês entram, que é criar, fazer esses desenhos de solução. E que talvez para vocês seja tudo muito novo, mas que vocês podem muito bem contar com a equipe do Mensagia, que é quem implementou todas essas soluções, que vai ouvir a história e vocês vai conseguir trazer um desenho conjunto que vocês vão poder apresentar para o cliente aí de novo, né? A gente fica à disposição, até o Edu está aí ainda, a equipe já participou de algumas apresentações em conjunto com ele, e, cara, é isso aí, é contar com a gente também para esse apoio. O Edu não está mais aqui. Então, muito bom. Ninguém tem mais dúvidas? Então, Maurício, valeu aí, brigadão pela aula aí, não só mostrando a ferramenta por dentro, mas todas essas opções, que muitas das vezes a gente está deixando dinheiro na mesa, porque aquilo, você já está mexendo no RD do cliente, para você mexer no WhatsApp do cliente, é um pulo. É só você, às vezes, oferecer, e a gente não está oferecendo. Então, ofereça, vai conseguir fazer um upsell ali do seu contrato, o cliente vai ficar mais feliz,
e você ainda tem a possibilidade de ser um parceiro mensageiro e ganhar do mensageiro, igual quem é da RD manja aí, que tem as comissõezinhas também, RD e tudo mais. Então, é mais um canal de aquisição de receita para a agência. Então, valeu aí por tudo, Maurício, e depois a gente vai subir essa aula lá dentro da nossa plataforma, colocar os materiais também, para que vocês possam ter acesso. Fechou? É isso, gente. Isso Valeu. aí, perfeito. Gente, obrigado de vocês. E o Dani tem meu contato aí, a Nai também. Fiquem bem à vontade, precisando de mim, me chamem, vamos conversar mais a respeito. Valeu, gente. Fechou, Até a gente? próxima aula. Gente. Obrigadão, um abraço, até mais.